Meu nome é Spencer Garret. Tenho 26 anos e moro em Phoenix, Arizona. Um mês depois de me formar no mestrado, e sem que nenhum membro da minha família se desse ao trabalho de aparecer, meu telefone acendeu com uma ligação da minha mãe. Eu até sorri por meio segundo, pensando que finalmente ela ligava para pedir desculpas. Mas, assim que atendi, ela foi direto ao ponto. Ei, preciso que você envie $3.000 hoje. É para a viagem de 3 semanas do seu irmãozinho pela Europa com os amigos. Fiquei tão atônito que mal consegui responder. Espera, por que eu não fui convidado? A voz dela ficou gelada. Pare de fazer perguntas. Apenas envie o dinheiro. Clique. Ela desligou. Foi exatamente nesse momento que algo dentro de mim se quebrou. E naquela mesma noite, enquanto o resto de Fênix dormia, tomei a decisão que acabou com meu relacionamento com minha família de vez. Se você já sentiu que era o único da sua família que não se encaixava, curta agora e fique até o final, porque o que eu fiz a seguir ainda choca as pessoas quando conto. Comente sua cidade para eu saber que você está aqui. E vamos começar. Para entender por que aquela ligação me destruiu por completo, preciso voltar lá no início. Cresci em uma típica casa da família Stucco, em um bairro do norte de Phoenix, onde todo quintal tinha um cacto saguaro e as caixas de correio eram todas idênticas. Nos primeiros 7 anos da minha vida, eu era o único filho, o que significava que tinha 100% da atenção dos meus pais. Minha mãe, Kathleen Garret, trabalhava meio período em uma empresa de títulos, mas ainda conseguia ser a mãe da sala todos os anos, comparecer a todas as peças da escola com cupcakes caseiros e sentar no chão para ler comigo por horas. Meu pai, Derek Garret, era supervisor de obras de uma construtora, e nos finais de semana me levava aos canteiros de obras, deixava eu usar um pequeno capacete e me ensinava a ler plantas antes mesmo de eu conseguir soletrar a palavra. Os jantares em família eram barulhentos e felizes, e as férias sempre iam para San Diego todo verão. E eu sinceramente acreditava que tinha os melhores pais do mundo. Então meu irmão mais novo, Jackson Garret, nasceu no verão em que eu completei 7 anos, e parecia que alguém tinha apertado um interruptor. Minha mãe entrou em licença prolongada que acabou se tornando permanente. Meu pai começou a fazer turnos extras nos finais de semana. A casa, que antes girava em torno da minha agenda de futebol, de repente passou a girar em torno de cólicas, dentição e aulas de linguagem de sinais para bebês. No começo, pensei que seria temporário. Bebês dão muito trabalho, certo? Mas o temporário nunca acabou. Quando Jackson começou a andar, meu quarto já tinha sido transformado em um espaço de brincadeiras, porque o bebê precisava de mais espaço. Meus antigos brinquedos foram guardados até Jackson crescer e poder aproveitá-los. O papel de parede do celular da minha mãe mudou de uma foto minha na primeira série para uma rotação sem fim do rosto de Jackson. Aprendi rápido que, se quisesse algo, teria que me virar sozinho. Quando precisei de chuteiras novas na 4ª série, minha mãe estava no pediatra com Jackson pela 3ª vez naquela semana. Então, fui sozinho até a loja de artigos esportivos com o dinheiro do meu aniversário e comprei minhas chuteiras. Quando entrei no coral de honra e tive um concerto numa sexta-feira à noite, meu pai não pôde ir porque Jackson estava com febre de 39 graus Celsius. Então, gravei tudo no meu celular antigo e assisti sozinho depois. Competições de soletração na escola, feira de ciências, regionais, a vez que ganhei primeira cadeira no violino. Nada disso entrou no calendário da família, porque sempre surgia alguma coisa com Jackson. Depois de um tempo, parei de perguntar. Eu comecei a fazer tudo sozinho, para que ninguém tivesse que escolher entre nós. Aos 13 anos, eu já acordava às 5h30 da manhã para pegar o ônibus público e atravessar a cidade até a escola Magnet que oferecia melhores aulas. Eu lavava minha própria roupa, cozinhava o jantar 3 noites por semana quando minha mãe estava cansada demais de cuidar de um pré-escolar e ainda dava aulas particulares para outras crianças depois da escola para juntar dinheiro e comprar um laptop, porque o computador da família estava sempre ocupado com os jogos educativos do Jackson. Os professores diziam que eu era maduro para minha idade. Meus amigos pensavam que meus pais eram super relaxados porque nunca cobravam horário de chegada em casa. Eles nunca perceberam que eu não tinha horários porque ninguém notava quando eu chegava. O ensino médio foi piorando. Eu era capitão do time de debate, editor do anuário e me formei como valedictorian com um GPA de 4,7,
mas meus próprios pais perderam a cerimônia porque Jackson tinha um torneio de beisebol em Las Vegas naquele mesmo fim de semana. Minha mãe apenas mandou uma mensagem de texto que dizia: "Tão orgulhosa de você, querido. Ponto." E pronto. Quando começaram a chegar as cartas de aceitação, recebi bolsas integrais para todas as universidades da UC para as quais me inscrevi. Sentei meus pais à mesa da cozinha e contei que tinha sido aceito em Berkeley, com bolsa suficiente para cobrir tudo. Meu pai levantou os olhos do celular tempo suficiente para dizer: "Isso é incrível, Spencer. Realmente tira a pressão do fundo universitário que estávamos construindo para o Jackson." Minha mãe acenou entusiasmada e acrescentou: "Exatamente. Agora não teremos que nos preocupar quando chegar a vez dele." Eles disseram como se estivessem me parabenizando, mas tudo o que eu ouvi foi a confirmação de que cada dólar que eles economizaram sempre foi destinado à criança que eles realmente valorizavam. Arrumei minhas malas na semana seguinte à formatura, dei um abraço de despedida neles na garagem enquanto Jackson jogava Fortnite lá dentro e voei para a Califórnia com zero intenção de olhar para trás do mesmo jeito. Quando a faculdade começou, finalmente tudo parecia meu. Cheguei em Berkeley com um objetivo: construir uma vida em que ninguém pudesse me tratar como um plano de segunda opção novamente. O campus era enorme. As aulas eram brutais. E, pela primeira vez, eu tive que descobrir como pagar comida e aluguel sem um único centavo vindo de casa. Peguei 3 empregos no meu primeiro ano: turnos de barista antes das aulas das 8 da manhã, aulas particulares de cálculo nas noites de semana e trabalhos de catering nos fins de semana em São Francisco, que pagavam gorjetas em dinheiro. No segundo ano, consegui um cargo de pesquisa remunerado com um professor de finanças que enxergou algo em mim. Dormir era o que eu conseguisse roubar entre fechar a cafeteria e abrir meu laptop. Mas eu amava cada segundo, porque cada salário era a prova de que eu podia sobreviver sozinho. O programa de finanças era intenso e eu mergulhei de cabeça. Estagiei todos os verões, primeiro em uma cooperativa de crédito em Oakland, depois em uma boutique de investimentos na cidade, por fim, em um dos grandes bancos do centro. Meu currículo começou a parecer algo pelo qual os recrutadores brigavam, e me formei na graduação com honras, sem dívidas e com uma oferta de emprego em mãos. Em vez de parar por aí, entrei direto no mestrado porque o banco tinha um programa de reembolso de mensalidade. Seguiram-se mais 2 anos de aulas à noite, trabalhos em grupo e dias de 16 horas, mas a linha de chegada me mantinha firme. Eu ainda voava para casa no dia de Ação de Graças e no Natal, porque passagens de avião eram a única coisa a que eu não conseguia dizer não quando minha mãe as enviava. Cada visita seguia o mesmo roteiro. A casa cheirava aquela nova dieta que Jackson estava fazendo para a temporada de beisebol. A geladeira estava coberta de horários de treino e cartas de recrutamento, e toda conversa no jantar acabava voltando à sua média de rebatidas ou quais treinadores universitários haviam mandado mensagem naquela semana. Eu ficava ali, com meu novo cargo e a notícia do bônus de 6 dígitos queimando na garganta, mas ninguém nunca perguntava. Se eu tentasse falar sobre trabalho, minha mãe interrompia. "Que legal, querido. Mas olha só isso, Jackson foi convidado para um showcase na Flórida." Aprendi a ficar quieto e ajudar a lavar a louça para poder sair da mesa mais rápido. 3 meses antes da minha formatura no mestrado, enviei o convite oficial para toda a família, com o horário da cerimônia, local e uma lista de hotéis próximos. Até me ofereci para pagar os voos deles. 2 dias depois, minha mãe respondeu por mensagem: "Estamos tão orgulhosos de você, mas aquele fim de semana é o campeonato estadual de basquete do Jackson." Ele entrou para o time principal ainda como segundo ano. É uma coisa enorme. Não podemos perder. Meu pai só mandou um emoji de joinha e nada mais. Fiquei olhando para o celular, no meio de um pregão lotado de pessoas gritando números, e me senti completamente vazio. No dia da formatura, fez 12 graus Celsius em Phoenix. Eu tinha chegado na noite anterior só para atravessar aquele palco. A cerimônia foi ao ar livre, porque a arena estava ocupada, então todos nós assamos sob o sol do Arizona, vestidos com becas pretas. Fileira após fileira de famílias aplaudiam, acenavam com placas e tiravam milhões de fotos. Eu observei a plateia o tempo todo e não vi nenhum rosto familiar. Quando chamaram meu nome, o aplauso parecia educado e distante. Cruzei o palco, apertei a mão do reitor e posei para o fotógrafo profissional sozinho.
Depois da cerimônia, encontrei um estudante internacional aleatório que falava inglês quebrado e pedi para ele tirar algumas fotos minhas segurando o diploma em frente à placa da universidade. Ele sorriu, clicou as fotos e foi embora. Isso foi tudo. Meu diploma de mestrado, 6 anos de dedicação, e a única testemunha era um desconhecido que nem sabia meu nome. Sentei no carro alugado com o ar-condicionado no máximo, rolando o Instagram enquanto o banco de couro queimava minhas pernas. Todo mundo postava fotos com pais, irmãos, avós, grandes grupos se abraçando e chorando de alegria. Meu feed estava vazio. Nenhuma marcação, nenhuma história, nenhuma menção de que eu existia. Dirigi até o In-N-Out, comi um double-double no estacionamento e voltei para a Califórnia na mesma noite, porque ficar mais tempo parecia inútil. Um mês depois daquele dia de formatura vazio, tudo explodiu. Eu estava de volta a Phoenix em tempo integral, trabalhando longas horas como analista júnior em uma firma de private equity no centro da cidade. Na maioria das noites, eu só saía do escritório por volta das 21 horas ou 22 horas, pegava comida para a viagem e desabava no meu apartamento de um quarto perto da Camelback Mountain. Era final de junho, aquele calor do Arizona que faz o ar tremer mesmo depois do pôr do sol. E lembro de ter tirado os saltos e servido um copo de vinho quando meu telefone começou a tocar, com o nome da minha mãe na tela. Eu não tinha notícias dela desde a única mensagem de parabéns no dia da formatura. 7 meses de total silêncio. Então, senti um pequeno lampejo de esperança quando atendi. Oi, querido. Ela começou a soar apressada, como se estivesse andando pela casa. Preciso de um favor rápido. Você pode me enviar $3.000 pelo Venmo hoje à noite? Jackson e os amigos dele reservaram uma viagem incrível de 3 semanas pela Europa logo após o término do último ano do ensino médio, e o depósito final vence amanhã de manhã. Coloquei meu copo na bancada com tanta força que o vinho quase derramou. $3.000. Repeti, para ter certeza de que tinha ouvido direito. Para a viagem do Jackson. Sim, exatamente, ela disse, como se fosse o pedido mais normal do mundo. É Londres, Paris, Barcelona, tudo completo. Conseguiram uma tarifa em grupo, mas a agência de viagens precisa do pagamento final adiantado, senão eles perdem as vagas. Fiquei parado na cozinha, descalço no azulejo, tentando processar o que estava ouvindo. Mãe, eu acabei de terminar o mestrado. Vocês nem vieram à minha cerimônia. E agora, a primeira vez que ligam em 7 meses é para me pedir $3.000 para a viagem do Jackson. Ela suspirou do jeito que sempre fazia quando eu mencionava algo sobre mim. Spencer, não se trata disso. É uma oportunidade única para o seu irmão antes de começar a faculdade. Os pais dos amigos dele estão ajudando também. Então por que o papai não cobre isso? Perguntei, com a voz já trêmula. O bônus do seu pai atrasou por causa de um projeto que saiu do orçamento e estamos um pouco apertados este mês. Não é um grande problema. Você ganha bem agora. Fechei os olhos e segurei a beirada da bancada. Mãe, eu sequer estou convidado para essa viagem? Houve uma longa pausa, tempo suficiente para eu pensar que a ligação havia caído. Então ela soltou uma risada cortante, a mesma que usava quando eu era criança, e pediu algo totalmente irracional. Spencer, é uma viagem para os meninos. Jackson e os colegas dele. Você tem 26 anos, tem um emprego fixo. Por que você iria querer acompanhar uma viagem de adolescentes? Porque ele é meu irmão, respondi, ouvindo como minha voz soava pequena. Porque talvez eu achasse que família faz coisas junta. Pare de fazer perguntas, ela cortou, toda a doçura falsa desaparecida. Você já é adulto. Não precisa estar incluído em tudo. Apenas envie o dinheiro para que Jackson não perca a vaga. Eu sabia que você entenderia. Abri a boca para discutir, gritar, dizer qualquer coisa, mas antes que uma única palavra saísse, ela acrescentou. Preciso ir. Jackson precisa de ajuda escolhendo os hostels. Obrigada, querido. Clique. A linha caiu. Fiquei parado na cozinha, imóvel, enquanto o ar-condicionado zumbia e as luzes da piscina piscavam do lado de fora da janela. $3.000 para uma viagem na qual eu nem fui convidado. 7 meses de silêncio quebrados apenas porque eles precisavam de dinheiro. E no instante em que perguntei por que eu estava excluído,
Fui interrompido como se estivesse sendo dramático. Olhei para o celular, ainda mostrando 32 segundos na contagem da ligação, e algo dentro de mim ficou completamente frio. Naquela noite, fiquei imóvel no sofá por horas que pareceram eternas. Vinho intocado, luzes da cidade piscando através das persianas. O silêncio no apartamento era tão alto que doía. Minha mente continuava repetindo cada momento dos últimos 19 anos, como uma retrospectiva de rejeição. Os aniversários eram só do Jackson, que ganhava o bolo grande, os natais, em que meus presentes eram práticos enquanto os dele eram extravagantes, a forma como mamãe e papai batiam palmas mais alto nos jogos dele nunca compareciam aos meus banquetes acadêmicos. Passei a vida inteira me diminuindo para que houvesse espaço suficiente para ele no coração deles. E no instante em que ousei pedir o menor pedaço de inclusão, me disseram para parar de fazer perguntas. Peguei o telefone novamente, mãos trêmulas, e abri o Instagram por puro masoquismo. O story do Jackson tinha um novo adesivo de contagem regressiva, Europa com os amigos. 28 dias. Cliquei para ver e encontrei fotos em grupo da festa de planejamento do último fim de semana, todos os amigos do beisebol segurando passagens falsas. Mamãe e papai bem no meio, sorrindo como pais orgulhosos do noivo. O story seguinte era um vídeo da mamãe ajudando os meninos a escolher mochilas na Rei, rindo sobre quantas barras de proteína deveriam levar. Nenhum quadro me incluía, nem mesmo uma menção. Aprofundei mais e encontrei o grupo privado do chat no qual haviam sido adicionados por engano meses atrás e nunca saíram, Equipe Europa 2024 do Jackson. Mais de 200 membros, pais, primos, colegas de time, e lá estava, na mensagem fixada, mamãe e papai listados como contatos de emergência e pagadores de backup. Eles estavam ativos no chat há semanas, postando opções de hotéis, ideias de excursão e até brincando sobre dar dinheiro extra aos meninos. Rolei até o polegar travar e percebi que eu nunca havia sido considerado, nem mesmo como pensamento secundário. Algo dentro de mim se quebrou por completo. Comecei a chorar tão intensamente que mal conseguia respirar, soluços feios e convulsivos que até me assustaram. Sem pensar, rolei até a única pessoa que nunca me decepcionou e cliquei para ligar. Minha avó, Norma Jean Hall, atendeu no segundo toque, com a voz da Flórida quente e rouca de anos de cigarro. Ela jurava que tinha parado. Spencer, querido, já está quase meia-noite aqui. Está tudo bem? Desabei e contei tudo, a formatura perdida, o pedido dos $3.000, o grupo de chat, tudo. Ela ouviu sem interromper, o que de algum modo me fez chorar ainda mais. Quando finalmente fiquei sem palavras, ela ficou em silêncio por um longo momento e então disse suavemente: Querida, há algo que você precisa saber. Ela explicou que no verão em que eu completei 18 anos, pouco antes de eu ir para a faculdade, mamãe e papai haviam preenchido a papelada nomeando-me como sucessor do plano de poupança universitária 529 que eles tinham iniciado quando eu nasci. Era uma caixa que eles marcaram sem pensar muito, porque eu estava indo para a faculdade e eles queriam economizar nos impostos. Sempre planejaram voltar a transferir para eles quando Jackson chegasse perto da faculdade, mas a vida ficou corrida e eles simplesmente esqueceram. A vovó estava com eles no escritório do consultor financeiro naquele dia e lembrava do detalhe claramente. Então, agora continuou ela, você é a proprietária legal dessa conta, não seus pais. Você. E, da última vez que ela conferiu, ainda havia cerca de $68.000 nela. Parecia que eu finalmente parava de chorar. O quarto ficou completamente silencioso. Tem certeza? Sussurrei. Positiva, querida. Tenho a papelada escaneada se você precisar. Desliguei o telefone, abri o laptop com dedos trêmulos e entrei no antigo portal do 529 usando o nome de usuário e a senha que não mexia há 8 anos. O saldo me encarou. $68.412,63. Proprietário, Spencer Garret, proprietário sucessor, nenhum outro necessário. Meu nome estava sozinho no topo da conta, em letras maiúsculas. Durante todos esses anos, eles haviam contado com um dinheiro que, legalmente, já me pertencia. Na mesma noite, minha melhor amiga, Ray Addison, que estava fazendo seu estágio em um escritório de advocacia de gestão de patrimônio no centro, apareceu na minha porta menos de 20 minutos depois de eu enviar uma mensagem de SOS. Ela entrou, ainda usando o blazer do tribunal,
deu uma olhada nos meus olhos vermelhos e no portal do 529 aberto no meu laptop e imediatamente puxou a segunda cadeira de jantar para se sentar ao meu lado. Ray tinha sido minha parceira desde a orientação do primeiro ano em Berkeley. Ela conhecia todos os detalhes da história da minha família e tinha me visto fingir que não doía durante anos. Não precisei explicar muita coisa. Apenas virei a tela para ela e deixei os números falarem. Ela leu o resumo da conta 2 vezes e começou a balançar a cabeça lentamente. Ok, escuta com atenção, disse, já puxando os estatutos revisados do Arizona e as diretrizes do IRS sobre o 529 no celular dela. Como você é a proprietária sucessora e tem mais de 24 anos, seus pais não têm mais controle unilateral. As regras federais e a lei do Arizona permitem que o proprietário altere o beneficiário a qualquer momento sem o consentimento do beneficiário anterior, e permitem especificamente que o proprietário se nomeie como o novo beneficiário. Uma vez que essa mudança seja processada, você pode solicitar uma distribuição qualificada para qualquer despesa de ensino superior passada ou futura que possa comprovar, e o restante pode ser retirado como distribuição não qualificada, sendo tributada apenas a parte do rendimento, mais uma multa de 10%. É isso. Nenhuma assinatura conjunta é necessária. Fiquei olhando para ela enquanto as palavras faziam efeito. Você está me dizendo que posso pegar cada centavo hoje à noite e eles não podem fazer nada? Legalmente? Respondeu ela, rolando a tela mais rápido. A plataforma vai permitir que você envie o formulário de alteração de beneficiário online instantaneamente. Os pedidos de distribuição geralmente levam de 3 a 7 dias úteis para cair na sua conta, mas no segundo em que você se torna o beneficiário, eles não podem tocar mais no dinheiro. Eram 23h27 de uma quinta-feira. Ray tirou os saltos, abriu o VPN seguro do escritório dela no meu laptop e me guiou em cada campo. Subimos minha carteira de motorista, meu cartão de seguridade social e uma cópia digitalizada da papelada de proprietária sucessora que a vovó Norma tinha enviado por e-mail 5 minutos antes. Às 23h42, o beneficiário oficialmente passou a ser Spencer Garret em vez de Jackson Garret. Às 23h49, enviei 2 pedidos de distribuição, um de $45 mil marcado como reembolso da minha mensalidade de mestrado, ainda tinha os recibos, e outro de $23 mil restantes como não qualificado. As páginas de confirmação apareceram imediatamente. Conta bloqueada. Processando. Ray fechou o laptop, me entregou um copo de água e disse a frase que nunca vou esquecer. Você acabou de recuperar 19 anos em 19 minutos. Abri o telefone e fui direto para as configurações. Bloqueei a mamãe. Bloqueei o papai. Bloqueei o Jackson. Saí e bloqueei o grupo da família estendida. Bloqueei e deixei de seguir todas as redes sociais que eles tinham. Desativei o recibo de leitura, desliguei o compartilhamento de localização e coloquei meu Instagram no modo privado. Quando a tela finalmente se apagou, o apartamento parecia mais silencioso do que nunca. 5 dias úteis depois, numa terça-feira de manhã, enquanto eu estava em uma reunião com um cliente, meu aplicativo bancário apitou com 2 depósitos que somavam $68.412,63. Pedi licença, fui para o corredor, encostei na parede e deixei a realidade me atingir. O dinheiro que eles haviam economizado a vida inteira, o dinheiro que admitiam abertamente estar guardado para o futuro do Jackson, agora estava em uma conta que tinha apenas o meu nome. Mandei uma mensagem para Ray com um simples emoji de coração. Ela respondeu instantaneamente. Café depois do trabalho. Você me deve um latte pelo atendimento mais rápido da história. Não respondi a mais nenhuma ligação, mensagem ou e-mail de ninguém daquela casa novamente. 2 anos depois, estou sentado no escritório do meu apartamento de 2 quartos que comprei na primavera passada em Arcádia, gravando esta história para todos vocês. A vida não se parece em nada com aquela noite. Agora sou analista financeira sênior na mesma empresa, rodando modelos para negócios de 8 dígitos e orientando os novos analistas que antes se sentavam onde eu me sentei. Meu nome está na lista curta para vice-presidente no próximo ciclo. E no mês passado, fechei a compra deste lugar, 3 quartos, vista para as montanhas e uma cozinha grande o suficiente para receber o dia de ação de graças sem sentir que estou invadindo a família de alguém. Em 8 semanas, vou me casar com minha noiva, Lauren Carter, a advogada corporativa que roubou meu coração em um baile beneficente há 18 meses.
O único membro da família que vai me levar até o altar será a vovó Norma, vindo da Flórida com um chapéu novo e o maior sorriso que você já viu. Quanto às pessoas que deixei para trás, as consequências vieram mais rápido do que qualquer um de nós esperava. Na manhã em que a distribuição caiu na minha conta, mamãe tentou transferir os últimos $9.000 do 529 para a agência de viagens. Em vez disso, recebeu uma mensagem de erro dizendo que a conta não existia mais. Ao meio-dia, a agência cobrou toda a multa de cancelamento mais o depósito não reembolsável que já haviam pago. $9.000 se foram em um único dia. Os cartões de crédito do papai foram recusados quando ele tentou cobrir a diferença, porque eles contavam exatamente com aquele dinheiro para cobrir o resto do verão. Sem um fundo universitário, Jackson perdeu todos os pacotes de bolsa que exigiam comprovação de planejamento financeiro. Ele acabou no Phoenix College, nosso campus comunitário local, morando em casa e trabalhando à noite em uma loja de artigos esportivos, além de entregar pedidos para o DoorDash nos fins de semana. Ouvi de um amigo em comum do ensino médio que ele finalmente conseguiu economizar o suficiente para se transferir para Arizona State no próximo semestre, mas apenas porque agora está em um plano de 5 anos em vez de 4. O negócio imobiliário da mamãe sofreu o maior impacto. Ela tinha surfado no boom de Phoenix de 2023 a 2024, reformando casas com empréstimos de alta margem e financiamento ponte com juros altos. Quando o mercado esfriou e as taxas dispararam, vários negócios desmoronaram ao mesmo tempo. Os $9.000 perdidos foram o dominó final. Ela não conseguiu fechar o escro de 2 propriedades, deu default nos empréstimos e os bancos executaram as hipotecas. Na primavera do ano passado, a única opção restante foi vender a casa da família com prejuízo só para estancar a sangria. Eles se mudaram 2 horas para o sul, para Tucson, e agora alugam um quarto vago da irmã mais velha da mamãe. Eu sei disso porque as fotos do anúncio apareceram no meu feed do Zillow em uma terça-feira qualquer. Fiquei olhando para imagens da cozinha onde eu costumava fazer lição de casa sozinho e não senti absolutamente nada. A mamãe encontrou meu e-mail de trabalho de alguma forma, provavelmente estava vinculado, e me enviou uma mensagem há 6 meses que ainda está não lida em uma pasta que criei chamada Não Abrir. A Rei me encaminhou apenas a linha de assunto: uma vez que somos sua família e estamos sofrendo, por favor, fale conosco. Nunca cliquei. E desde então não houve mais tentativas. Eu não os destruí. Nem precisei. Foram as escolhas deles ao longo de 2 décadas, cada evento que me ignoraram, cada dólar reservado apenas para o Jackson. Cada vez que me disseram que eu não precisava ser incluído porque era o responsável, construiu exatamente o resultado que eles estão vivendo agora. Quando o único filho em que nunca investiram finalmente parou de subsidiar o outro, eles colocaram tudo no sistema e todo o sistema frágil desmoronou sob seu próprio peso. Isso não é vingança. Isso é física. Então, aqui está o que quero que qualquer pessoa que esteja assistindo tire disso: você tem o direito de proteger sua paz, até mesmo das pessoas que lhe deram seu sobrenome. Nascer em uma família não obriga você a permanecer em uma dinâmica que te diminui. Às vezes, a coisa mais saudável e gentil que você pode fazer por si mesmo e a longo prazo também por eles é se afastar e deixar que as consequências naturais ensinem o que você nunca pôde ensinar. Se esta história tocou você de alguma forma, deixe seus pensamentos nos comentários. Você já precisou colocar limites com a sua família? Como foi? Eu leio cada comentário, e suas histórias ajudam outros a se sentirem menos sozinhos. Se você conhece alguém preso na armadilha da própria família, compartilhe este vídeo. Às vezes, ouvir isso de um estranho é o empurrão que eles precisavam. Muito obrigado por ficar até o fim. Significa o mundo para mim que você me deixou contar minha verdade. Se inscreva se ainda não fez isso. Ative o sininho, e nos vemos no próximo vídeo. Eu não quebrei minha família. Eles me perderam há muito tempo. Sair foi simplesmente o inevitável.